Você não precisa necessariamente entender de color avançado, ter câmera cara ou passar horas tratando suas imagens para conseguir chegar em bons resultados. Eu mesmo já caí nessa armadilha de achar que um color bom depende do equipamento ou de processos super complexos. E na real isso é um grande equívoco. Se você é iniciante, provavelmente acha que só vai conseguir chegar em resultados legais depois de se aprofundar muito em color, né? Mas a real é que se você souber fazer o básico bem feito, você já vai conseguir chegar em resultados muito superiores que a maioria da galera entrega aí hoje. Inclusive, eu diria que um dos grandes erros das pessoas é tentar ir para coisas mais avançadas antes de dominar o básico que eu vou te mostrar aqui. Você vai ver que depois desse tutorial você vai conseguir chegar em resultados muito mais profissionais até com imagem de celular. Porque a verdade é que o que separa um vídeo amador de um profissional não é a câmera, é o conhecimento. É saber fazer um color grading bem feito. E é exatamente isso que você vai aprender depois da vinheta. Então vamos lá, já tô aqui dentro do DaVinci Resolve com a cena que eu selecionei pra gente trabalhar hoje. Essa daqui é uma cena de Sony, uma FX3. E eu já deixei separado aqui também, ó, outras duas cenas desse mesmo contexto, que é justamente para te mostrar que uma vez que a gente está com o visual construído, se ele for bem feito, né, fica super fácil da gente passar ele para as outras cenas, beleza? Então vamos lá, começando com essa cena aqui que vai ser a nossa principal. E aí é o seguinte, ó, como a ideia é trazer o método mais simples possível para que você consiga chegar em bons resultados sem precisar complicar demais, eu vou construir uma árvore de nodes aqui super minimalista, tá? Então eu vou apertar Alt S 4 vezes para criar 4 nodezinhos aqui, né, e ter chegar num total de 5 nodes em série. Vai ser isso daqui os nodes que a gente vai trabalhar para criar esse visual, beleza? E eu já vou começar nomeando essa galera para nossa árvore ficar organizada. Então esse primeiro aqui, ó, vai ser o meu node de exposição e contraste, vou dar um nome só de EXP. Esse segundo vai ser o nosso node de balance. O terceiro vai ser o nosso node de saturação. O quarto vai ser o nosso node de Color Space Transform, beleza? Já vou explicar. E o nosso último node vai ser o nosso node de visual, onde eu vou te passar um temperinho aqui para você conseguir propor uma estética, beleza? E aí, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, cara, como nós estamos trabalhando com uma cena que está em log, vai ser o nosso gerenciamento de cores, que isso daqui é uma coisa super importante, né? Que é justamente um dos erros mais comuns que a galera comete, velho. Porque como que a maioria de nós aprendeu a colorir, né? Você pega uma imagem em log lá, que tá sem contraste, sem saturação, aí vai lá, começa apertando o contraste, tá sentindo falta de cor, vai lá e coloca um pouco de cor, enfim. E aí o que que acontece? Por mais que pro nosso olho isso daqui pareça certo, isso daqui, cara, tá completamente errado. Quando a gente começa o nosso tratamento dessa maneira, a gente já começou jogando fora todo o potencial que esse arquivo, que essas imagens tinha para oferecer pra gente. Você nunca vai conseguir extrair o máximo da qualidade de um arquivo quando você começa a tratar o log dessa maneira. Porque por mais que para o nosso olho pareça certo, existe uma série de questões técnicas que estão por trás dessa imagem que você está desrespeitando quando você faz esse processo. Então a gente nunca vai tratar um log dessa maneira. A gente vai trabalhar com um processo de transformação de espaço de cor, que é inclusive um paralelo que eu gosto de fazer, né? Porque se a gente fosse comparar as imagens em log, as imagens digitais com as imagens analógicas, a imagem log é como se fosse o filme não revelado. Então do mesmo jeito que lá nos laboratórios, no analógico, a gente precisava revelar o negativo do filme para ter a imagem como ela deveria ser, né? No digital, a gente precisa revelar o log. Aqui a imagem não está negativa, ela está positiva, mas o paralelo se sustenta. É a mesma ideia, beleza? E a gente faz isso usando uma transformação feita sob medida pelos próprios fabricantes da câmera para que a gente consiga revelar essa imagem extraindo o máximo da qualidade desse arquivo, beleza? Eu não vou aprofundar tanto nos detalhes aqui desse processo, porque eu já tenho um tutorial aqui no canal exclusivo sobre esse tema. O link vai aparecer aqui em cima, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, tá? Que é um tutorial só sobre gerenciamento de cores, onde eu te explico no detalhe o que é isso daqui, por que é importante e por que você precisa entender isso para conseguir evoluir no seu color, né? Não importa o quanto você estude, o quanto você conheça, enquanto você não entender de gerenciamento de cores, você nunca vai conseguir evoluir aí nos seus processos de tratamento de cor, beleza? Então vamos lá. Para fazer essa revelação, como essa imagem aqui é uma imagem de Sony, né? Eu vou vir aqui, ó, dentro dos meus efeitos e vou procurar esse cara aqui, que é a nossa ferramenta de Color Space Transform, que em português seria transformação de espaço de cor, ok? Vou pegar ela aqui então, vou aplicar, e aí as opções que ela dá aqui pra gente, né? Ela me pergunta qual que é o input Color Space e o input Gamma e qual que é a saída que eu quero dar. Como essa é uma cena de Sony de uma FX3, eu vou colocar aqui as informações correspondentes a como a câmera foi configurada, beleza? Que foi no caso aqui, ó, foi gravado em S-Gamut 3 Cine
e o input gama S-Log3. E aí, cara, independente da câmera que você tem aí, vai ter os inputs aqui dentro do DaVinci. O DaVinci sempre mantém super atualizado. Então, pra você ter uma ideia, ó, você tá gravando de iPhone, até o Apple Log já tem aqui, ó. Cadê, ó? Olha lá, ó, Apple Log. Você está gravando de Fuji, vai ter aqui, ó, o Fuji Log, vai ter da Canon, vai ter da Panasonic, vai ter de todo mundo aqui, ok? Então, beleza, fiz aqui a entrada, né, disse qual que é o espaço de cor que está entrando, e agora eu preciso dizer qual que é a saída. E aí eu vou dizer aqui que é Hex 709, Gama 2.4, que é a nossa saída padrão aí para televisão, para internet, beleza? E aí, olha lá, ó, sem apertar contraste, sem apertar saturação, nada, a gente já tem a nossa imagem revelada, um ponto de partida super legal aqui, né? Tem gente que não entende disso aqui, velho, e fica girando lâmpada, mexendo com a imagem em horas e não consegue chegar num resultado como esse, que a gente pode chegar simplesmente com uma transformação aqui, sacou? Então pronto, feita aqui a nossa transformação, vamos agora para os nossos nodes de correção de cor, beleza? Então esses três processinhos aqui que eu deixei, exposição, balance e saturação, são os pilares da correção de cor, né? São os parâmetros técnicos mais básicos de uma imagem e é com eles que a gente vai trabalhar aqui. Começando então pela exposição e pelo contraste, tá? Quando eu olho para essa imagem, eu já sinto que ela tá num lugar super interessante, mas eu acho que cabe um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de profundidade para essa luz. Então eu vou fazer isso trazendo um pouco mais de contraste. E aí, qual que é a minha sugestão para você de quais ferramentas usar, tá? Cara, se atém aqui ao básico, beleza? Porque justamente é essa que é a ideia do tutorial. Eu sei que quando a gente entra pela primeira vez aqui dentro do DaVinci Resolve, vê esse monte de ferramenta, pode ser até um pouco intimidador, né? Assusta. Você fica até um pouco perdido aqui do que você pode fazer, né? Porque esse que é o negócio, cara. Se você conhecer as ferramentas iniciais e souber fazer o básico bem feito, mesmo sem entender tudo de DaVinci, você já vai conseguir chegar em excelentes resultados, beleza? Muito superiores do que você chegaria aí no Premiere, no CapCut, ou sei lá, qualquer outra alternativa que a gente possa ter, beleza? E aí, quais são as sugestões que eu te dou aqui de como que você vai trabalhar com a exposição e com contraste? Vamos lá, vamos trabalhar aqui, cara, com as primárias, beleza? E aqui nas primárias a gente tem Lift, Gama, Gain e Offset, que são sombras, médias, altas luzes e um controle geral do sinal inteiro, da imagem inteira, beleza? E aí uma outra coisa que você pode usar aqui também, ó, são esses parâmetros de contraste e pivô. O contraste todo mundo já conhece, né? A gente aperta o contraste, a imagem que é claro vai ficar mais claro, que é escuro vai ficar mais escuro, e o pivô vai controlar a partir de qual ponto dessa imagem vai começar a ficar mais claro, vai começar a ficar mais escuro, beleza? Brinca aqui que você vai entender, mas nesse caso eu vou trabalhar aqui com as minhas clássicas, com as minhas primárias, tá? E aí para trazer um pouco mais de profundidade, eu vou derrubar um pouquinho o meu lift, vou afundar um pouco mais as sombras, escurecer um pouco mais, e eu posso compensar aqui com o Gain, levantando um pouco as altas luzes, tá? Eu vou fazer isso controlando esses sliders aqui, ó. Quando a gente pega nessa bolinha e mexe ela para os lados, a gente está empurrando cor, né? E quando a gente mexe nesse slider aqui, a gente está escurecendo ou clareando, beleza? Eu vou trabalhar aqui na minha mesinha, mas é a mesma coisa que se você estivesse trabalhando direto aqui na ferramenta, tá? Então, nesse caso, eu vou puxar aqui o meu lift um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais de sombra, ok? E agora eu vou levantar o meu gain um pouquinho mais para cima. A gente tem um pouquinho mais de contraste, ó. E aí, olha lá, ó, apertar Ctrl D para ver o antes e depois. Bem sutil, né? Talvez eu poderia ter até um pouco mais, ó. Um pouco mais de sombra, um pouco mais de luz. Pronto. Não quero exagerar. Aí, olha lá como que a gente já ganha uma profundidade mais interessante do volume da imagem, das formas, das luzes, né, do que tá na sombra, do que tá no claro, enfim. E é isso, vamos avançar agora para o nosso balance, que é onde a gente vai trabalhar com a temperatura da imagem, tá? E aí, outra recomendação que eu te dou aqui, cara, é o seguinte, não trabalha com esses comandos de temperatura e tinte que a gente tem aqui do DaVinci, tá? Esses comandos aqui, cara, são os mais básicos, assim, para quem tá começandinho do zero, assim, o nível 1 de Color, sabe? E por que eu digo isso para vocês? Porque, por mais que sejam os comandos clássicos que a gente tem para trabalhar com temperatura e tinte, a matemática que está por trás aqui desses comandos não é a melhor opção que a gente tem disponível dentro do DaVinci. A gente tem várias ferramentas aqui que a gente pode usar para trabalhar com a temperatura da imagem, né? E uma que também é simples, mas já vai te entregar resultados mais legais, é essa daqui, cara, o Offset. O Offset, inclusive, ele é uma reprodução digital de um dos únicos recursos que a galera tinha lá nos laboratórios de revelação de filme, que eram os recursos dos printer lights, né? Que era uma máquina que a galera usava na hora de revelar o filme lá, que ela conseguia controlar o quanto que você ia expor cada canal do filme, né? Os canais vermelho, verde e azul, os canais RGB. E aí só através dessa máquina a galera conseguia brincar com a temperatura e propor estéticas naquela época em que as ferramentas ainda eram muito limitadas, né? E aqui no Offset a gente tem uma ferramenta que é parecida, né? Ela
simula essa lógica que a gente tinha lá nos laboratórios. Então, qual que é a ideia aqui? É você pegar essa bolinha e levar na direção de onde você quer levar a temperatura da imagem, tá? Então, por exemplo, se eu quiser deixar a imagem mais quente, né, eu poderia pegar essa bolinha aqui e levar lá na direção dos laranjas, ó, vou deixando a imagem mais quente ainda, deixando com uma sensação de mais calor, né? Mas nesse caso não é isso que eu quero fazer. O que que eu quero fazer? Eu quero deixar essa imagem neutra, eu quero deixar o tom de pele dela mais neutro, mais natural, ok? E aí quando eu olho para essa imagem, o que que eu percebo? Que existe aqui uma invasão na pele dela de uns tons meio amarelo, meio verdes, né? Que faz sentido, porque ela está cercada de verde aqui e essa luz da vegetação está voltando na pele dela. Então eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, e eu vou levar meio que na direção dos magentas aqui, que é a contramão desse verde, desse amarelo, né? Até eu sentir que a pele dela entrou mais no lugar. Então, olha lá como é que vai ficar, ó. Eu acho que aqui a gente já chegou num lugar super legal, tá vendo? Ó, levei a bolinha de leve ali para a direção da direita, ó. E aí, olha isso. Antes, percebe como que você vê aqui, ó, esse verde, esse amarelinho por cima da imagem? E na hora que eu ligo, olha como que a pele entrou no lugar, o laranja da roupa apareceu, o azul da roupa apareceu. A gente ganhou mais separação de cores, ok? E nesse ponto aqui eu já acho que a gente chegou num lugar super interessante. Próximo passo, vamos trabalhar agora com a saturação. Saturação, cara, é um dos aspectos mais delicados da imagem. É geralmente onde a galera que tá mais iniciando erra mais, assim, perde a mão, enfim, é onde você acaba deixando a imagem digital demais, com aspecto super amador, sabe? E aí qual que é a recomendação que eu te dou aqui, ó? De novo, não trabalha, cara, com essa ferramenta tradicional aqui de saturação do DaVinci, tá? Porque tanto ela quanto as ferramentas tradicionais de todos os outros programas, essa primeira opção que a gente tem aqui, é um tipo de saturação que funciona no modelo aditivo. E qual que é o problema desse modelo matemático, né? Que na hora que você acrescenta saturação, ele acrescenta brilho na imagem, luz na imagem. E o problema disso é que essa não é uma resposta orgânica da imagem. Quando a gente vem aqui, por exemplo, e acrescenta saturação, ó, olha como que a roupa ficou brilhosa, olha como que a pele ficou brilhosa. E qual que é o problema disso, né? Isso daqui denuncia o aspecto super digital da imagem. Fica parecendo não que a pele está refletindo uma cor, mas que ela está emitindo uma cor, ela está brilhosa, fica super artificial, sabe? E é por isso que eu recomendo sempre para vocês, quando você quiser acrescentar saturação numa imagem, procurar trabalhar com o processo de saturação subtrativa. Porque qual que é a ideia da saturação subtrativa? É o tipo de saturação que a gente tinha quando trabalhava na película, porque essa é uma das grandes diferenças entre as imagens digitais e as analógicas. Enquanto no digital, no sensor digital, as cores muito saturadas aparecem super vibrantes, acesas, no analógico, por conta das camadas lá do filme sobrepostas, ele tinha essa característica de quanto mais saturada fosse uma cor, mais densa ela ia aparecer no filme. E é justamente daí que vem essa sensação de uma imagem mais orgânica. Por isso, quando a gente vê filmes feitos em películas e eles são vibrantes, são coloridos, eles não são esses coloridos do digital que parece artificial, é um colorido mais natural, mais gostoso da gente ver, sabe? E é justamente isso que a gente consegue reproduzir quando a gente trabalha com esse modelo subtrativo, que aqui dentro do DaVinci a gente encontra super facinho aqui nessa ferramenta, ó, do lado das curvas, se você clica nesse botão, a gente cai nessa aba de Color Slice, que é uma outra ferramenta super legal aqui que você pode fazer vários processos de saturação e densidade, e o legal é que todas as ferramentas aqui dentro já estão operando nesse modelo subtrativo, beleza? Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse monte de coisa, porque, de novo, eu não quero deixar esse tutorial muito complexo, então eu vou trabalhar aqui com o básico, tá? E, sinceramente, nessa imagem aqui, velho, eu nem sinto que ela precisa de saturação, tá? Eu acho que ela já está num ponto super legal, mas eu vou mostrar aqui para você, caso você quisesse. Você poderia vir aqui, por exemplo, no modelo de saturação, ó, e acrescentar um pouquinho de cor. Bem de levinho ali, ó, coloquei 1.22 e repara, né, o que acontece. Só de ter colocado um pouquinho, pro meu gosto, já senti que ficou saturado demais. Quando eu olho ali pra pele dela, ó, não me agrada tanto, sabe? E aí uma coisa que você pode combinar com esse processo de saturação que a aba Color Slice te oferece aqui, ó, é esse outro comando que a gente tem aqui na direita, que é o Saturation Depth, que é como se fosse a profundidade da saturação. Aqui com ele, basicamente o controle que você tem é de a partir de qual ponto de luminosidade da imagem a gente está aplicando essa saturação. Então quando ele está aqui em 0, você está aplicando essa saturação meio que do meio do sinal, das médias. Que não é exatamente o que eu quero. A saturação, eu sinto que ela fica mais orgânica quando a gente aplica ela mais nas áreas de sombras, a partir das áreas de sombras, entendeu? E aí, para conseguir fazer isso com essa ferramenta, é só a gente pegar esse comando aqui de Saturation Depth e puxar ele para trás, que daí a saturação vai acontecer mais de baixo, ó. Então, eu vou puxar ele aqui. E aqui eu já sinto que chegamos em um lugar interessante, ó. Sutil, mas enfim, porque como eu disse, para mim já estava no lugar que eu queria, então eu coloquei aqui só para você ver como que a ferramenta funciona, tá? E basicamente, cara, isso daqui já é um processo de correção de cor que avançou muito,
que já fez a imagem avançar bastante, ó. Tanto que se eu selecionar esses 3 nodes aqui, ó, e der um antes e depois, olha isso. Olha como que a gente ganhou profundidade na imagem, como que a gente ganhou separação de cores, entendeu? Então já avançamos pra caramba aqui, né? E se for comparar com o log, olha isso. Olha o tanto que essa imagem andou, sacou? E aí um detalhe importante, tá? Ah, Marcelo, mas eu não tô trabalhando com imagens em log, como é que seria pra mim então? Minha câmera é simples, tô gravando no celular, como que seria o processo? Cara, nesse caso é só você ignorar essa etapa aqui do Color Space Transform, beleza? Você pode simplesmente fazer essas outras partes aqui que eu tô mostrando, porque qual que é a ideia, né? Quando a sua imagem não tá em log, é como se ela já estivesse nesse espaço aqui, ó, em Rec 709 Gamma 2.4. Então você não precisa fazer essa transformação, porque a sua imagem já chegou transformada, digamos assim, beleza? Mas então vamos lá, vamos seguir. Uma outra coisa que a gente pode fazer super legal aqui nesse momento, ó, antes da gente avançar, é uma coisa que a gente encontra aqui nos efeitos também, ó, com um nodezinho vazio, você vem aqui na aba de efeitos, né? E aí um efeito super legal de você aplicar, cara, é o efeito do like nesse vídeo. Olha que incrível, velho. Quando você usa esse efeito, você vai perceber que seu color vai melhorar imediatamente. Uma clicadinha que você dá no like, no joinha aqui desse vídeo, vai ser transformador aí pro seu material, velho. Você vai perceber que se você quiser evoluir ainda mais, um outro super poder que você pode ter, que você pode ativar, é a inscrição nesse canal. Porque aí, bicho, você vai ter uma fonte de conhecimento, de informação valiosa, chegando pra você em primeira mão, te lembrando na home do YouTube quando a gente lançar conteúdo novo. Então, assim, vai ser um efeito poderoso na sua carreira e vai ser um efeito super legal aqui pra mim também, porque o likezinho que você deixa aqui não te custa nada, me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo gratuito pra você, beleza? E se você quiser não só consumir conteúdo sobre color grading uma vez por semana, que é a frequência que a gente tem de postagem aqui no YouTube, né? Você pode me seguir lá no Instagram também, que é @o_marcelo_santana, porque lá todo dia tem conteúdo sobre color grading pra você que se interessa por esse assunto, beleza? Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui pro tutorial. Vamos agora pro tempero especial que você pode usar aqui no visual, beleza? E aí qual que é a ideia, né? De novo, como eu tô querendo te trazer aqui o caminho mais simples para que você consiga criar visuais, o que eu vou te trazer aqui é a solução mais prática possível que você pode recorrer, que você pode usar, que é trabalhar com LUTs. E aí um ponto super importante aqui, cara, que é o seguinte, hoje o que não falta é gente oferecendo LUT por aí, né? E é muito importante, cara, que você tenha essa clareza que existem, ainda mais hoje em dia com esse monte de gente oferecendo, é importante você saber diferenciar LUTs bons de LUTs ruins, porque tem muita gente que não tem ideia de color grading, fazendo LUT de qualquer jeito e vendendo para desinformados só para ganhar dinheiro, sabe? Então é super importante que você confie na procedência desse tipo de recurso, desse tipo de ferramenta que você vai usar. E nesse caso aqui, ó, eu vou te mostrar os LUTs do meu pack que eu desenvolvi aqui, meu pack de LUTs autorais, que vão te oferecer resultados super legais. Ah, Marcelo, mas eu queria aprender a fazer na mão, queria aprender a desenvolver sozinho e tal. Cara, tem mais de 50 tutoriais aqui no meu canal, onde eu mostro diversos caminhos que você pode desenvolver estéticas, tá? Mas como o objetivo desse vídeo é trazer um conteúdo mais para iniciante, eu vou te mostrar aqui a solução mais prática, para que a partir de hoje, se você implementar isso daqui, você já vai conseguir entregar resultados super legais, beleza? Então vamos lá, aqui no meu nodezinho de visual, eu vou vir aqui na minha aba de LUTs e eu vou procurar aqui o LUT Lab, ó, que é esse meu pack de LUTs, e fica tranquilo que eu vou te trazer mais informações a respeito dele mais pra frente, tá? Porque não é só um pack de LUTs, ele vem junto com um curso e tal, enfim, já falo mais disso, tá? E aí nesse caso aqui, cara, eu tenho aqui os meus LUTs principais, né? Tenho mais uns packs aqui pra quem se interessa, então tem um pack pra casamento, tem um pack de natureza, tem os processos aqui que já vem junto com um pack de LUTs, tá? Mas então, os LUTs principais são esses aqui, e aí, olha lá, eu vou até ganhar um pouco mais de espaço aqui, ó. Por exemplo, um que eu acho que vai funcionar legal aqui, ó, na natureza, é o Fuji Clássico, ó. E nesse caso aqui, cara, eu vou até desligar aqui essa saturação, tá? Porque eu sinto que ela vai atrapalhar, porque dentro desses meus LUTs, eu já coloco dentro deles esses processos de saturação subtrativa, porque eu gosto de emular essa sensação, esse DNA do analógico, sabe? Então se eu deixar ligado aqui vai ficar meio que duplicado. E aí, olha lá, cara, olha o resultado que só a aplicação do nosso Fuji já trouxe. Olha como que ele deixa os laranjas mais densos, olha como que ele muda a natureza do verde, olha o contraste da pele, né? E depois que você aplica aqui, se você sentir que você quer fazer algum ajuste, é só você vir aqui nos nodes de balance, né? Disposição, balance, saturação, os nodes de correção de cor e ajustar o que você achar que você precisa. Então, olha lá, o Fuji aqui eu acho que funciona super legal. Acho que o meu Kodak clássico também, ó, que é um outro, né? Um tipo de visual que a gente vê muito no cinema. Esse Kodak 2383 aqui é muito utilizado dentro das produções. O outro que eu acho que vai ficar legal aqui também é o nosso Kodak Warm. Olha isso. Mais sutil, ó. Olha isso, velho. Olha a qualidade desse material, na moral. E
aproveitando que a gente tá nessa situação de natureza aqui, vou mostrar também os LUTs desse meu pack de natureza, ó. Tem vários aqui, né? E aí, ó, um que eu acho que vai funcionar legal, esse Atlântica, ó, que é um verde mais fechado, mais azulado, né? Mais na sombra. Essa coisa da mata fechada, que é a Mata Atlântica, sabe? Acho que esse Calor Vibes aqui também é legal. Floresta Misteriosa é um que eu gosto muito, ó, que deixa esse verde mais fechado, tá vendo, ó? Tira um pouco da saturação dele, deixa ele mais azulado. Enfim, gosto muito aqui desse LUT também. Tem o Outono, né, ó, que é simulando essa cor das folhas de outono, que começaram a envelhecer, vão ficando amarelinhas, né? Enfim, mas nesse caso aqui, cara, eu acho que eu vou deixar no Calor Vibes. Acho que eu vou deixar no Calor Vibes. Eu gostei aqui da vibe que deu. É isso, vou deixar aqui no Calor Vibes, beleza? E aí, olha isso que interessante, cara. E aí, se você quiser, senti que ficou muito escuro, você pode voltar aqui no Node de exposição, sei lá, levantar um pouquinho as sombras de leve, ó, pra ficar um pouco mais aberto. Mas aí, olha isso. Olha o resultado que a gente chegou super rápido, né? Se a gente for comparar com a imagem log, ó, olha isso. Log, resultado final. Se a gente for comparar só os ajustes que a gente fez depois de ter feito a transformação aqui, né, que é uma questão técnica, olha isso, Rec 709 padrão, a transformação básica da imagem, né, e aqui o resultado que a gente chegou. Olha que massa, né, que simples, sem nada avançado aqui, só fazendo o básico bem feito. E aí, vamos lá, agora, como é que a gente pode aplicar isso nessas outras imagens, né? Muito simples, velho, a gente está com a imagem aqui, você pode simplesmente vir na imagem que tem o tratamento, você clica com direito e vem nessa opção aqui, Apply Grade, pum, e aí, olha lá. Já aplicou o tratamento na imagem, ó. E nesse caso aqui, ó, o que eu tô sentindo, né? Que essa imagem, ela tá mais clara, ela tá mais exposta, o sinal tá mais aberto. E eu gostaria de deixar ela mais próxima desse resultado aqui, né, ó, que é um contraste mais fechado, mais escuro. Eu gosto dessa coisa da imagem com mais sombra, sabe? Então vamos lá, vou vir aqui, ó, como que a gente pode fazer isso? De novo, vamos trabalhar aqui sempre os nossos nodes de correção de cor. Então vou vir aqui no meu node de exposição, e como nesse caso eu estou sentindo que a imagem inteira está muito clara, não é uma questão de contraste, eu vou diminuir aqui o meu offset, que é o meu comando geral aqui do sinal da imagem, ok? Então eu vou vir aqui, puxar essa bolinha para trás, para deixar a imagem mais escura. E aqui nesse ponto, ó, eu já senti que ficou super legal, porque na hora que ela andar e ela olhar para a luz, ó, olha isso, como que a pele chegou num lugar legal e como que tá parecido, né, ó. Agora os níveis de luminosidade, de contraste da imagem entre uma cena e outra, ó. E aí, de novo, se for comparar com o log, olha isso, bicho. Log final. Se for comparar com o Rec 709, olha isso. Olha a profundidade, olha o volume, olha a separação, como que a gente descola ela do fundo, como que as cores do figurino aparecem, né? Como fica muito mais refinado, sofisticado o visual. E aí, para aplicar aqui no último, ó, vamos lá. Nessa cena aqui, tá olhando para frente e tal. Vamos pegar aqui desse primeiro de novo, clicar com direito, Apply Grade. E aí, olha isso. Super simples, super fácil, né, cara? E aí, de novo, qualquer coisa que você quiser ajustar, você tem os seus nodes aqui para trás para fazer isso, né? Então, vamos supor, senti que a imagem ficou muito alaranjada. Você pode vir aqui no Balance e regular para chegar onde você quer, ó. Deixar um pouco mais frio, por exemplo, ó, o tom de pele mais neutro. E aí, olha isso. Olha a facilidade, olha esse tom de pele, que beleza, olha esse contraste. Com 5 nodezinhos, ó. E esse com 4 na real, né? Porque com saturação aqui eu nem trabalhei. Só deixei ele aqui porque, enfim, é um dos pilares da correção de cor. É legal você ter esse node já na sua árvore na hora que você estiver fazendo seu tratamento, caso você precise dele, né? E aí, cara, pra você que curtiu os resultados aqui desses LUTs que eu te mostrei, eu super te recomendo a conhecer o LUT Lab, que é o meu pack de LUTs autorais que vai junto com um curso rápido de aplicação avançada. Dentro desse curso, você vai aprender a aplicar os LUTs da forma correta, porque isso é uma coisa super importante, né, velho? Que a maioria dessa galera que tá vendendo LUTs não te fala, que é todo LUT foi feito para ser aplicado de uma forma específica. Então não existe um LUT genérico que você pode aplicar de qualquer jeito em cima de qualquer imagem. Então, por exemplo, nesse caso aqui do LUT Lab, ó, ele é um LUT que foi feito para ser aplicado aqui, depois dessa transformação. Existem alguns LUTs que foram feitos para ser aplicados antes da transformação. Alguns LUTs pedem um tipo de transformação diferente aqui antes de você aplicar, né? E aí é super importante que você saiba disso para que você consiga tirar o melhor proveito desses LUTs. Ah, Marcelo, então como é que eu faço para descobrir como que eu devo aplicar o LUT que eu tenho aqui? Cara,
quem te forneceu o LUT precisa te dar essa informação. Se a pessoa não te disse, não te explicou qual que é a maneira certa de aplicar o LUT, esse já é um forte indício para você desconfiar que se trata de um LUT de baixa qualidade, né? Que são LUTs que ou foi feito por um amador, ou foi feito para quem tá querendo vender para amador que não sabe disso e não vai se preocupar com essa informação. Então, dentro do LUT Lab, você vai ter acesso a esses LUTs de altíssima qualidade, construídos de forma profissional, e ainda vai ter um conteúdo super prático te ensinando como aplicar da maneira certa, independente do equipamento que você tem, se ele filma em log, se ele não filma, se você tá filmando do celular, não importa. Você vai aprender como combinar LUTs diferentes, como fazer aplicações isoladas, como misturar eles com processos de laboratório de modificação de visual, explorar modos de mesclagem, enfim, você vai conhecer uma série de técnicas avançadas que a maioria da galera nem sonha que existe, que dá pra fazer com LUT. Um conteúdo super rápido, prático, justamente para que você consiga chegar em resultados como esses aí que você tá vendo já no primeiro dia. E o melhor, velho, por um preço surreal. Você vai gastar menos de 100 conto para ter acesso a esse pack de LUTs e a esse treinamento ainda que vai junto. E de verdade, velho, se eu fosse vender só o pack de LUTs ou só esse curso separado por esse valor, ainda ia estar barato. Então assim, esse combo por esse valor é surreal, velho. Então se você quer uma solução prática para chegar em resultados de alta qualidade, mesmo sem entender de color avançado e sem precisar passar horas trabalhando no seu material, é só você clicar no linkzinho que eu vou deixar aqui embaixo e conhecer o LUT Lab. E agora, para você avançar nos seus estudos, eu super recomendo que você assista esse tutorial aqui, que é onde eu te mostro um guia prático de 4 passos para você conseguir colorir qualquer imagem dentro do DaVinci Resolve. É um processo um pouquinho mais avançado do que eu te mostrei nesse tutorial. Ou você também pode assistir esse outro vídeo aqui, onde eu te mostro um truque super legal para você conseguir criar uma harmonia de cores, mesmo em produções de baixo orçamento que não tiveram tanto planejamento. E por hoje é isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima.